Fala pessoal, vamos dar continuidade aí nas questões. Olha o que diz. João, de 18 anos de idade, foi contratado como frentista em um posto de gasolina localizado em Boa Vista. O contrato de trabalho foi firmado em regime de tempo parcial para uma jornada de 25 horas semanais. Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte de acordo com a Constituição Federal de 1988. A idade de João não constitui óbice, ou seja, impedimento, entendeu? Porque ele tem quantos anos? 18 anos aqui, tá, galera? 18 anos. Ao exercício da atividade frentista, uma vez que a Constituição Federal admite o trabalho em condições de periculosidade aos maiores de 18 anos de idade. Correto. Perfeita a questão, tá? A idade de João não atrapalha em nada e João tem 18 anos. Olha o que diz. Proibição de trabalho noturno, perigoso, insalubre a quem? Menores de 18 anos. E de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo, é importante tá, essa exceção aqui, na condição de aprendiz a partir dos 14 anos de idade. Questão de 51, correta. Questão de número 52. Com relação aos direitos sociais, aos direitos de nacionalidade, aos direitos políticos e aos partidos políticos, julgue o próximo item. O transporte e o lazer são direitos sociais expressamente previstos na Constituição Federal? Correto, pessoal. Está lá no artigo 6º. São direitos sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, aqui, e o lazer. A segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância e assistência. Ok? Assistência a quem? Aos desamparados, na forma da Constituição. Questão correta, baseada aí no artigo 6º. Ok? Questão de número 53. À luz das disposições constitucionais relativas aos direitos sociais, julgue o item a seguir. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Questão correta, tá, pessoal? Olha só, artigo 10, é assegurada a participação, o copia e cola, né? Dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação, tá? Texto constitucional aí puro para vocês. Artigo 10. Questão de número 54. Os direitos sociais são exemplos de liberdades negativas? Errado, galera. Não são liberdades negativas, e sim prestações positivas que o Estado tem para suprir ali as necessidades da sociedade, né? Pelo contrário, os direitos sociais são exemplos de prestações positivas, ou seja, o Estado age em prol dos indivíduos. Ou pelo menos deveria ser assim. Questão aí errada. 55. Entre os direitos sociais garantidos na Constituição, se inclui o direito à alimentação e o direito ao trabalho. Galera, olha só, a alimentação e o trabalho se inclui, tá? Dentre os direitos sociais. Vamos lá. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação e o trabalho. Aí vem o resto: moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, tá, pessoal? A proteção à maternidade, à infância e assistência aos desamparados na forma desta Constituição. 56 agora. A Constituição garante ao trabalhador a irredutibilidade salarial, o que impede que o empregador diminua por ato unilateral ou por acordo individual o valor do salário do trabalhador. A redução salarial só será possível se estiver prevista em convenção ou acordo coletivo. Questão correta, né? Aí o que diz? A Constituição Federal, a redução salarial só será possível se estiver prevista em convenção e acordo coletivo, tá? Tá no artigo 7º, inciso 6º, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Questão de número 57. Olha o que diz. A Constituição veda, ou seja, proíbe a distinção entre o trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais que os executem. Questão correta, tá? Artigo 7º. Olha só, proibição de distinção, ou seja, proibição é vedação, né? Distinção entre o trabalho manual, técnico, intelectual ou entre os profissionais respectivos, ok?
58 não constitui direito social. Olha só, não constitui, não come palavra, tá, pessoal? Não constitui direito social dos trabalhadores urbanos e rurais a garantia de salário nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável. Errado, tá? Ó, pelo contrário, a Constituição assegura a garantia de pelo menos um salário mínimo aos trabalhadores rurais. Aí o que diz o artigo 7º? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que visem a melhoria de sua condição social, a garantia de salário nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável. Ok? 59. A Constituição insere entre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Ok, galera. Perfeito também. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Tá lá no artigo 7º também. Perceba que não tem para onde fugir, cara. A Constituição, você tem que ler. À medida que eu estou aqui dando os dispositivos, você tem que estar o quê? Grifando. Ó, CESP, TCE, 2009, 2019, caiu lá na prova XYZ. Você tem que estar lá marcando. 2020, quando falar questões de 2020, é a mesma coisa. Entendeu? Então, questão correta. 60. Os direitos políticos poderão ser cassados. Olha só, galera, não existe cassação de direitos políticos, tá? Tá errado já. Na hipótese de condenação judicial transitada em julgado por ato de improbidade administrativa. Fica atento a isso, porque vai vir uma história linda, maravilhosa, e vai falar a maioria das coisas corretas. E no fim vai dizer o quê? Houve cassação de direitos políticos. É errado. Não existe cassação de direitos políticos, beleza? Ó, é vedada a cassação de direitos políticos. No caso de improbidade administrativa, resultará na o quê? Na suspensão de direitos políticos. Olha só, artigo 5º. É vedada a cassação dos direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, capacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os efeitos, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, improbidade administrativa. Aí eu botei aqui, veja, é suspensão e não cassação, é o que eu acabei de falar. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão, a gente está falando na questão de um ato de improbidade administrativa. Fique atento a isso, tá? Eu estou aqui dizendo o que é conforme a questão. Importarão em suspensão. Então, atos de improbidade administrativa não é cassação, é suspensão dos direitos políticos. A perda é a função pública, a indisponibilidade dos bens, o ressarcimento ao erário, na forma, na gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Beleza, galera? E lembrando, pessoal, é que nem eu disse, você vai vendo as questões, você vai mapeando a sua legislação. Seja ela em PDF, seja ela impressa, você vai mapeando, vai colocando CESP 2015, CESP 2019. Aí você vai vendo quais são os artigos mais cobrados. Quando você for revisar, você vai ver esses artigos e vai focar principalmente neles, porque a chance deles serem cobrados novamente em prova é muito maior, beleza? Então, a gente fica por aqui, até o próximo bloco.